Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura. Aqui nós falamos de histórias, religiões mundiais e literatura e religião. Então, nós falamos aí ao longo, né, a gente leu bastante coisa de filosofia, né, sobre cristianismo, leu sobre outras religiões, né, Jesus Cristo nas tradições religiosas, né, livros sagrados, né, das religiões. Vamos falar mais sobre filosofia, vou dar dicas de filosofia em breve. Mas hoje eu vou falar de um livro mais apologético, tá? Escrito por um anglicano, C.S. Lewis, que é o famoso da Crônicas de Nárnia, tá? Quem conhece lá o guarda-roupa, né? Os meninos entram em guarda-roupa, saem no mundo de Nárnia e tal. Muito famoso aí por essa literatura. E aqui nesse livro é mais apologético porque são uma série de palestras que ele deu na rádio, né? Então, série de palestras assim, que ele foi coletando em livros, né? Então formou esse livro, belíssima edição do cristianismo puro e simples, que é isso, pura e simples, tá? Ele não vai entrar em muita questão teológicas, né, filosóficas, né? Ele vai explicar a relação do cristianismo com outras religiões, a ideia de Deus do cristianismo. Aí, claro, depois nós vamos entrar no próximo vídeo, que ele vai aos poucos, né? Aí vamos entrar na questão trinitária, por exemplo, tá? A questão de em que nível que Jesus é Deus, por exemplo, né? Tá? Então a distinção de Deus, o Pai e o Filho, né? Tem essas questões aí. Mas ele começa explicando a questão moral, né? Ele que era um ateu, mas se tornou um cristão, né? Então ele estava fazendo essas palestras no rádio para os soldados ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro depois foi coletado nos anos 50, que ele foi publicado, tá? Então, assim, é um livro em etapas. Então, ele vai questionar esses modelos de Deus que tem. Então, você tem aquele Deus que é mais próximo à natureza, ou que a natureza é divina, né, o panteísmo. Você tem ao contrário, o Deus que é distante, é o deísmo, né, não adianta se rezar, não tem intervenção nenhuma, não tem milagre. Então tem aquelas em que Deus é muito íntimo à natureza, a natureza é divinizada, e aquela em que Deus é totalmente fora, tá? Inalcançável, inacessível e tal. E aí você vai ter as ideias de, existe um Deus, tá? Esse Deus ele é impessoal, ele é uma força uma absoluta, aí, tipo o taoísmo, o daoísmo, né, que é um absoluto, tal, né? Ele é impessoal, um Brahman, né? Não confundir com Brahma, né? Brahma que é da Trimurti, a gente já vai falar também sobre hinduísmo, já falando várias, né? Então tem o Brahman, que é o inacessível, inalcançável, não sabemos como é que é, e aí ele se manifesta em Brahma, em Vishnu e em Shiva. Já falamos isso aí. Mas não é isso não, tá? Então vai falar panteísmo, tem na Índia, vai falar dessa questão aí do inacessível, do impessoal. E o Deus pessoal, tá? O Deus pessoal, que ele é transcendente, você vai encontrar, por exemplo, no judaísmo e no islamismo, tá? Islamismo que vem depois do cristianismo. Mas no cristianismo, diferente do judaísmo e do islamismo, diferença, acentuando aí o sufismo, que eu já falei na última vez, porque no cristianismo e em certo nível no sufismo, Deus ele é transcendente e é imanente ao mesmo tempo. Tá? Então esse paradoxo aí, ele está tão longe quanto está perto. Né? Então você pode imaginar a ideia de Deus Pai, ou seja, da transcendência, ao ponto de Espírito Santo ser imanência. Então o Espírito de Deus está na natureza. Tá? E a ideia do corpo, né, no cristão, né, a Bíblia fala que vocês são o templo do Espírito Santo. Nesse sentido, então Deus Pai está, né, tipo um Brahman inacessível, e ele é atingido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ouve as suas orações, traduz suas orações, e pela intercessão de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo faz esse meio de campo, para dizer assim, né, esse intermediário aí, entre a nossa condição humana e a condição divina, porque Cristo sendo humano e divino. Né? Mas ele vai desenvolver isso com o tempo aqui, né? Ele não vai entregar tudo isso em resumo que eu estou falando aqui, não. Tá? Ele vai desenvolver esses assuntos, ele é muito didático, né? Tem uma lábia muito boa, que escritor, né? Então o C.S. Lewis aqui respeita muito Chesterton, né? Que já falou aqui no canal, Chesterton católico, tá? E o Tolkien também católico, só que não conseguiu levar ele para o catolicismo, tá? Mas aqui anglicano, luterano, tá? Metodista, tá em casa, tá? Então aqui no canal a gente... Muito bem, aí ele vai falar a questão da divinização de Jesus, tá? Ele foi divinizado, ele é um homem glorificado ou é um Deus que desceu à terra, né? Então tem essas questões aí, ele vai colocar aquele trilema lá, né? Ou Jesus era um lunático, que achava que era Deus, ou ele estava mentindo, sabia que não era Deus, estava falando que era, ou ele é Deus mesmo, tá? Então esse famoso trilema aí, que é essa questão dialética aí, né? Jesus falava que era. Agora a questão toda, o Batsheba vai falar assim, mas peraí, mas ele falou que era Deus? Então tem toda essa questão de se essa ideia de Jesus ser Deus não é uma criação posterior.
Então tem os livros do Bart Ehrman. Bart Ehrman que é um crítico textual, né? E de tanto ficar lendo um monte de versão da Bíblia, ficou ateu, né? Virou gnóstico aí, tá? E nesse canal nós já falamos aqui do Bart Ehrman, né? E tem aí pra gente falar do William Craig, né? O Lane Craig e do Plantinga, né? O Alvin Plantinga. Então tá no canal que são as grandes referências, além do C.S. Lewis, que lá da época da Segunda Guerra, tá? Então o pessoal gosta muito dessas referências aí. E ele vai falar assim, olha, então se você analisar algumas leituras da Bíblia, alguns, né, ainda mais se você considerar ali Marcos, Mateus, Lucas, né, trechos de Atos, da ideia de Jesus, homem crucificado, né? Então, Jesus subiu. Agora, se você ler João, Hebreus, Apocalipse, né, ou Revelação, trecho de Filipenses, Colossenses, a ideia de que Deus desceu, né, na criação e depois subiu de novo, né? Então, há uma descida, né, uma kenosis, e há uma subida, uma glorificação, depois da ressurreição. Tá? E aí vai discutir também a questão da moral, né? Ou seja, a moral absoluta é a moral que tem Deus, porque senão a outra moral vai ser relativa. Sem um Deus você não tem uma moral absoluta, você tem várias morais, né? Podemos dizer assim. Uma questão moral que a gente vai ver em Kant, né? O Immanuel Kant, pode ser. Quando a gente discutir, então, no próximo vídeo, a questão da Trindade, aí nós vamos entrar nessa questão que ele vai deixar para o final, ele não vai, né? Ele não vai dar uma aula de teologia aqui, até porque ele não é um teólogo, certo? Ele é um palestrante, tal, ele é um escritor. Então ele vai falar na próxima parte sobre a questão moral, né? A moralidade, vai falar de psicanálise, moralidade sexual. E depois ele vai falar na parte 4 sobre a questão da Trindade, né? O que é um Deus triuno, e aí essas questões, né? Nós já chegamos no acordo, olha, então é um Deus pessoal, é um Deus que é transcendente, imanente, Jesus é Deus, mas peraí, como assim? E aí tem essas várias questões. Para a gnose, há uma diferenciação de Jesus e Jeová, considerando Jeová o Deus Pai, né? Para os unitaristas, a mesma coisa. Então Jesus é uma criação, só existe Jeová, que é o Deus Pai, né? E o Espírito Santo é uma força, tá? Nesse sentido aí. E aí Jesus igual a Jeová, por exemplo, é para os unicistas, e o Jeová do Antigo Testamento é considerado o Jesus para os mormons, tá? Mas os mormons não são unicistas. Os mormons creem em 3 deuses. Olha que complicação, tá? E aí o batismo. O batismo, Jesus é divino, então eu posso fazer o batismo no nome de Jesus. Ou eu faço o batismo no nome da Trindade, tá? Então essas questões, isso são todas as questões que dividem o cristianismo no monte de segmento, tá? Então aí você vai ter luterano, calvinista, né? O metodista, o batista, tá? Etc. Tem um monte aí, né? Além dos católicos, né? O ortodoxo, tá? Que é a primeira leva aí. Porque se ele entrar nessas questões de início, ele já vai dividir, é só o anglicano que vai ler, só o metodista que vai ler, porque ele não pode definir uma linha teológica, ele vai discutir isso ao longo da narrativa, do ensaio, né? Então ele vai estabelecer, olha, peraí, já sabemos o modelo de Deus nós estamos falando, agora Jesus se apresenta como Deus, mas que Deus que ele é? Então ele é uma pessoa divina igual 1, 2, 3, ou é um Deus que se faz 3 pessoas, aí é modalismo. Tá? Então você tem que destacar a diferença aí do modalismo, tá? Que é um patripacianismo. Ele tem que diferenciar do unitarismo, do unicismo e do trinitarismo. A gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Que é essa questão de Jeová é o nome de Deus Pai, Jeová é a trindade toda. Tá? Então, então, basicamente aqui na parte inicial ele vai preocupar com questões morais, né, e as questões de estabelecer que Deus... Agora tem religião que nem Deus tem, né? O budismo, por exemplo, não tem uma necessidade de divindade, tá? O budismo trata de meditação, já falando do budismo aqui, tá? Então ele vai diferenciar por que o cristianismo é certo. Por esse equilíbrio do Deus transcendente e imanente, o Deus longe, o Deus perto, tá? E a questão de que Deus entra na criação. Jesus sendo Deus, Deus entra na criação, né? Aquela famosa parábola do aquário, né? É o homem que estava vendo os peixes e um belo dia ele entrou no aquário, tá? Então é isso, tá? Depois eu vou abordar a questão moral e a questão da teologia, beleza? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.